Bem, amados, nós vamos ler nesta tarde, mais uma vez, de quinta-feira, um versículo aqui em Gênesis, no capítulo 34, que passa desapercebido pela maioria das pessoas, dos leitores da palavra de Deus. Diz assim: e Dina, a filha que Lia dera a Jacó, saiu a ver as filhas da terra. É só aqui. O título desta ministração é Raposinhas, Demônios Familiares. É isso mesmo. Tem três coisas que tem assolado a juventude brasileira, os lares brasileiros. São pequenos demônios, terafins, aquelas estatuetas minúsculas que tinha aquele objetivo de proteger os lares ali em Israel. Terafins. E, na verdade, estas três coisas são música, sexo fora da vontade de Deus e drogas, lícitas ou ilícitas, drogas em geral. Vocês não podem imaginar, irmão, irmã, o poder que tem uma ministração, o poder destrutivo que tem uma ministração de uma música, de uma cantiga, enfim, essas pessoas que apenas cantam e essas músicas que nós vemos e ouvimos por aí. Isso é uma coisa muito forte. E vocês sabem por quê? Porque, na verdade, aquele querubim da guarda do louvor e da adoração de Deus, ali no céu ele era o que guardava aquele ambiente, aquele habitat do Pai, de Deus Pai, no céu, ali no Monte Santo do Senhor. Ele tinha essa função definida. Então ele entende muito de música. E as ministrações que nós temos ouvido, às vezes eu paro para pensar em alguma letra, para ouvir alguma letra, para mim tentar entender como está essa tentação, que ela vem exatamente por intermédio de uma ministração, de uma música, de uma melodia. E depois é o sexo fora da vontade de Deus. Isto é uma coisa que nós temos visto até mesmo nas nossas famílias, o que isso tem causado de prejuízo para as meninas, né? Principalmente os meninos também, o despreparo para assumir uma paternidade, e fora outras coisas que você conhece. E depois são o problema das drogas, né? As drogas que causam um estrago tão grande na juventude, como no Brasil, e nós sabemos, né, da quantidade de jovens que são vidas, jovens, na maior parte, que são dizimadas todo ano por conta das drogas. É um estrago muito grande. Então essas três coisas têm assolado a nossa juventude. Mas a
coisa está na questão dos lares, na questão familiar, porque as famílias, elas estão mal estruturadas, as famílias perderam aquela consciência, aquela noção do que é uma família, do que é ser uma família, do lar, da comunhão na mesa. Essas coisas já não se veem mais. Você pode ver que isso traz um grande prejuízo para os lares, para a família, a sociedade, e tem reflexo nas nossas igrejas. Isso é uma realidade, ninguém pode negar isso. Mas aonde estão esses demônios? Que são, na verdade, aqueles terafins, aqueles de Raquel, você conhece a história, pequenas estatuetas que Raquel levou dali, do seu pai Labão, como forma de pagamento do seu marido Jacó, porque tinha ficado um débito, não é? Então você conhece aquela história, ela levou aqueles pequenas estatuetas para que onde então o seu marido fosse, aquilo estivesse com ela. Levou escondido. Na verdade, ela furtou o seu pai e deu toda aquela confusão que você conhece. Agora, aonde há maior deficiência, o maior problema nos lares? Quais são os diabinhos que estão aí dentro da tua casa? São pequenas coisas. São pequenas coisas, né? Porque aqueles terafins eram pequenos, miniaturas naquele caso, eram muito pequenos, que eram escondidos no arreio de um camelo. Quando Raquel sentou por cima ali, eles ficaram todos ocultos ali. Aonde está o problema dentro do teu lar, irmão? Aonde, irmã, está o problema dentro do teu lar? Quais são esses demônios familiares? Eu perguntei para muitas pessoas na igreja, e um tem uma opinião, e outro já fala que é outra coisa, e alguém falou da miséria, que a miséria é alguma coisa familiar. Quando a pessoa ela não consegue sair ou deixar de levar uma vida miserável, porque os ancestrais também tiveram esse problema, e a pessoa está passando esse problema, e vê os seus na frente dela, né, a posteridade também enfrentando o mesmo problema. De fato, isso é um demônio familiar. Raposinhas, demônios familiares, pequenas coisas, mas que causam tanto estrago. As famílias brasileiras e essas que estão conosco também na igreja. Raquel, ela levou essas estatuetas, e depois, mais tarde, quando Jacó tomou conhecimento dessa coisa, ele mandou que o povo expurgasse isso e jogasse fora, né? Lançasse fora essas estatuetas, esses terafins, e depois ele mesmo cavou um lugar ali, em algum lugar debaixo de algumas árvores, e deixou aquilo por ali e seguiu a sua viagem. Porque certamente isso traria, e trouxe, parece, pelo que nós entendemos do livro de Gênesis naquela ocasião, que trouxe uma certa idolatria. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tudo que a Bíblia manda fugir é porque você não tem condição, você não tem capacidade de enfrentar. Tudo que a Bíblia manda fugir é porque você não tem capacidade de enfrentar. Então ela diz: foge dessas coisas, e uma dessas coisas é a idolatria. Foge da idolatria, diz o apóstolo, porque você não tem capacidade. Foge das paixões mundanas, porque você não tem capacidade de enfrentá-las. Porque se enfrentar, você será o grande derrotado. Então, esta Diná, a filha da irmã de Raquel, ela sabia
ela viveu com seu pai, com seus irmãos. Ela sabia que Jacó tinha construído uma casa em Sucote, está na palavra de Deus, mas que Jacó deixou essa casa ali e continuou a sua vida de peregrino, vivendo em tendas, habitando em tendas. Porque a Bíblia diz lá no profeta, o apóstolo que escreveu Hebreus, diz assim que Abraão habitava em tendas com Isaac e com Jacó. Eles tinham casas e poderiam ter mansões, mas eles habitavam em tendas, por causa da vida de peregrino. 3 características, 3 coisas sempre acompanhou Jacó: Isaac, a tenda, o poço e o altar. Então essa menina Diná, ela via que seu pai tinha uma casa, que poderiam estar morando numa casa, mas que estavam morando numa barraca, numa tenda. E ela não se contentou com a vida de peregrina. Ela não se contentou com a vida piedosa que Jacó trazia. Uma vida de peregrinação, uma vida de piedade, uma vida de muita simplicidade, morando em tendas, porque tinha uma promessa de Deus sobre a vida deles, e que eles morariam em tendas, porque eram homens de fé, estavam aqui de passagem, e sabiam que a cidade deles, o país deles era celestial, a pátria celestial. Por isso que eles estavam como peregrinos, como forasteiros, aqueles transeuntes que estavam aqui por algum tempo, mas eles sabiam que iriam mudar de esfera, sair dessa esfera terrestre para a esfera celestial. Diná não contentou com isso, com essa vida de peregrinos e com essa vida piedosa, e diz a Bíblia que ela saiu. E saiu Diná a ver as filhas da terra. E foi aí que tudo aconteceu. Porque essa é uma espécie de rebeldia contra a sua casa, contra a casa paternal, contra o seu pai, contra a sua mãe. Essa é uma espécie de rebeldia. Isso é uma rebelião, porque não se contentou com essas coisas. Ela queria ver as filhas da terra, porque as filhas da terra têm casa, e as filhas da terra moram diferentemente, e eu não estou contente com essa vida aqui, de peregrina, e essa vida pacata, e eu quero algo mais. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, principalmente os jovens, mas até mesmo os adultos, a igreja, não estão contentes com o modelito de vida deixado na palavra de Deus. Isso que ficou para nós, esses moldes do Novo Testamento principalmente, as pessoas não se contentam mais com isso, e querem novidades, e querem viver uma outra dimensão. E essa menina, exatamente, ela estava pensando isso, e saiu, e aquele rapaz daquele povo lá viu ela, tomou ela, diz assim a palavra de Deus, e deitou com ela, abusou dela, e depois deu toda aquela confusão que vocês conhecem, a mortandade, Rubens, Simeão e Levi, que foram aquelas pessoas que praticaram toda aquela violência ali com esse povo, passando todos eles ao fio da espada, como ficou narrado na palavra de Deus. Agora, se tem uma coisa, como eu disse há pouco, os irmãos, uns falam uma coisa, outros falam outra, com relação a esses demônios familiares, mas se tem uma coisa que de fato traz muito prejuízo, causa grande estrago aos lares das famílias dos crentes, é também a rebeldia. A rebeldia que nós podemos dizer assim, que é típico da juventude, não é? Uma juventude rebelde. A rebeldia, ela traz
grandes estragos à família, ao seio da família, à sociedade, e chega na igreja. Ela não se contentava, porque a rebeldia, diz o Espírito Santo de Deus na sua palavra, que a rebeldia, ela é como o pecado de feitiçaria. Então veja você o estrago que isso traz para a pessoa, para as vidas, para as famílias, para a sociedade, para a igreja do Senhor. Se ela é como o pecado de feitiçaria, como está na palavra de Deus, é como se essas pessoas, esses jovens, principalmente, mas tem adultos também, rebeldes, às Santas Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a nós os pastores, é como se essas pessoas arriassem despacho na encruzilhada, nas matas virgens, nas cascatas em algum lugar, porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a rebeldia tem causado muito estrago nos lares, nas famílias brasileiras. E como eu sempre estou dizendo, isso tem um reflexo na igreja também. A rebeldia chega também na igreja. Agora, a palavra de Deus diz que ela não estava contente, essa moça não estava contente com esses padrões pré-estabelecidos, com esses moldes da casa paternal, da casa de Jacó. E ela então se rebelou, saiu daquele ambiente de proteção, e lá desprotegida, aquele rapaz, não é? Pega ela, toma ela e faz ela mulher. Isso em Israel era uma coisa muito grave, era uma coisa imperdoável do ponto de vista de Simeão e de Levi, porque eles não perdoaram. Eles teceram toda aquela armação, aquela malícia com relação àqueles rapazes, aquele pai, com aquele povo, e conversou com eles e fez aquela circuncisão, e na hora da maior dor que aqueles homens estavam sentindo, eles passaram todo aquele vilarejo ao fio da espada. E olha o problema que deu, porque na hora da bênção, Jacó lembrou do que Rubens tinha feito. Na hora da bênção, aquele momento que o pai já estava próximo à morte, ele lembrou de Simeão e de Levi, do que eles tinham feito. Mas Levi se recuperou, naquela questão do bezerro de ouro, quando eles passaram, a tribo de Levi passou para o lado de Moisés, então houve ali uma redenção, recuperou desse estrago que tinham praticado na sua juventude, desse equívoco, dessa precipitação, porque Jacó disse: a minha alma não pode ajuntar com a alma de vocês, porque foram violentos. Agora tem um lugar na palavra de Deus, irmão, irmã, que diz assim: apanhai-me as raposas, apanhai-me as raposinhas, que causam estragos à nossa vinha. Apanhai-me as raposinhas que causam tanto estrago às nossas vinhas, porque as nossas vinhas, pois as nossas vinhas, elas estão em flor. Irmão, isso está falando de uma família. Isso está falando de uma família com o pai, com a mãe, com filhas, com filhos, com crianças, com adolescentes. E é um momento que a vinha dessa pessoa estava em flor. Agora o Espírito Santo ministrava ao meu coração ali que está falando de Israel, que está falando do povo de Deus. As vinhas estavam em flor. Apanha as raposas, apanhar-me as raposinhas, porque são filhotes.
Você sabe que quando as vinhas estão em flor, elas exalam um perfume. Cantares fala disso. Elas exalam um perfume e atraem animais, atraem insetos. E na verdade, atraía predadores também. Agora veja uma coisa. Se não fizesse esse trabalho de captura desses animais, desses filhotes, porque são os filhotes, então comprometeria a colheita. Então você pode imaginar um lagar vazio, os lagares não se encheriam, você pode imaginar que não teria o vinho, você pode imaginar que não teria alegria, porque é o vinho que alegra o coração dos homens, como está na palavra de Deus. E aquele vinho era de uma qualidade muito grande, porque não era levedado, e você conhece que na verdade era uma coisa muito interessante, e usava muito nas ocasiões de festas, e principalmente de casamentos, e aquilo era uma coisa maravilhosa, o sabor daquele vinho, o significado, a aplicação daquilo ali, era uma coisa maravilhosa. Irmão, não são as maiores coisas tão somente, os grandes problemas tão somente que causam estrago à sua vinha, à sua família, ou mesmo à sua fisionomia, porque na palavra de Deus, quando o sulamita falou que a vinha que pertencia a ela não tinha guardado, ele está falando da sua fisionomia. Era uma moça santa, era uma moça linda, mas que não tinha guardado a vinha, que era o corpo dela, a estética dela, a moça, a sua face. As moças são vaidosas, não é verdade? E gostam de guardar bem a vinha que pertence a ela, que é o seu corpo. E aquela moça sulamita dizia: olha, eu cuidei das vinhas, né? Porque punha ela para ser pastora ali, e guardar as vinhas ali, essas eu guardei bem. Mas a vinha que me pertence, que é a minha aparência, que é a estética, o meu corpo, essa eu não guardei. Por isso ela se tornou uma moça muito morena, quer dizer queimada ao sol, torrada, quer dizer queimada ao sol. E ela ficou com aquela cor diferenciada. Tamanho castigo, né? Se é que nós podemos colocar dessa forma, do sol sobre os raios solares sobre o corpo dela. O fato é que ela se tornou morena. Essa que é uma realidade, porque está assim na palavra de Deus. Então tem essa vinha que as moças e que os meninos podem guardar, que é o seu próprio corpo, que é o vosso próprio corpo, a sua aparência, a estética, não é? Principalmente facial. E tem também a família dos pais que estão me ouvindo. Você que está me ouvindo em algum lugar agora, do Brasil ou fora, os pais, as mães que têm suas famílias. O que causa os estragos maiores às suas famílias não são as raposas, são as raposinhas. São pequenos probleminhas, são pequenos diabinhos, são demônios familiares, são terafins, pequenas estatuetas, mas que você pode ver que lá no reinado daquele rei, Josias, ele queimou esses terafins, porque isso continuou na história de Israel, passou ali do livro de Gênesis, e saiu lá no livro dos reis. Quando Josias estava reinando, lá estavam essas estatuetas, ele queimou aquilo tudo no fogo e jogou lá naquele lugar, que ele jogava ali o lixo e o entulho de Jerusalém. Então ele fez uma limpeza, ele fez uma purificação, e queimou a tudo isso ali. Agora, a senhora, o senhor que está me ouvindo, qual a raposinha que anda solta dentro da sua casa? Um pequeno animalzinho, é um filhotinho, parece que não causa estrago, é apenas um filhote, pastor. Não são esses, são esses filhotes, são essas pequenas coisas, eu insisto, são esses terafins, são essas raposinhas que causam estragos muito grandes à sua família. Por isso o Espírito Santo tem essa
esse cuidado, apanhar-me as raposinhas, principalmente as raposinhas, que causam tanto estrago às nossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmãos que estão me ouvindo e me vendo, nesse momento aqui, a sua vinha porventura está em flor? O seu vinhedo? O parreiral, onde você é o administrador, está em flor? Pois é nossa ocasião. É nessa ocasião que se apresenta a esses predadores. Pequenas coisas, mas que causam grandes estragos à família. Agora, queridos, veja como anda as famílias brasileiras. A gente vê a televisão, nós vemos aí as FEBEMs, não é? As casas de apoio nas cidades grandes, e você pode ver ali o tanto de adolescentes lá dentro com problemas graves já, na violência e com tantas coisas que nós ficamos admirados, porque não cuidaram. Certamente esses lares foram deficientes. Houve uma deficiência nesses lares, por parte do sacerdote do lar, por parte da rainha desse lar, da mãe. Houve uma deficiência. E essa criança se tornou violenta, um adolescente, praticou algum delito e está internado aí nas FEBEMs da vida, como nós temos visto muito. Então, você pode imaginar que tipo de demônio esses pequeninos diabinhos que têm agido na sua família. Que tipo? Quais são eles? E procurar identificar esses demônios. Pequenas estatuetas, pequenas coisas, raposinhas, mas identifique. E apanhe essas raposinhas. Apanhe esses predadores e lança fora do seio da sua família. Porque com certeza traz muitos problemas, traz muito estrago. A sua família, que é uma vinha, eu afirmo mais uma vez pelo Espírito Santo do Senhor, a sua vinha, irmão, irmã, está em flor. E agora que esses predadores agem, porque agindo agora compromete a colheita. Quantos adolescentes, quantas crianças que nessa questão das drogas já estão sepultados, já estão nos cemitérios, né? Sepultados para sempre ali. E o pai e a mãe com a dor. Veja você. Então, na verdade, tem que identificar rapidamente esses demônios familiares, que nós citamos aqui como exemplo a rebeldia. Mas na sua casa, você que tem que responder. É a senhora quem responde na sua casa. Que tipo de problema a senhora enfrenta aí? Quais são os demônios familiares que a senhora enfrenta na sua casa? Identifique eles e lance fora do seio da sua família, porque senão compromete a colheita. Não vai ter lagar cheio, não vai ter vinho, e consequentemente não vai ter a alegria, porque o vinho na palavra de Deus fala de alegria. E nós queremos terminar dizendo para você que aquela menina saiu, Diná saiu e deu um problema muito grande. Imagina se ela tivesse ficado quietinha na casa dela, no seio familiar, certamente estaria livre daquilo que aconteceu com ela, não teria comprometido os irmãos Simeão e Levi, não é? Na história toda. E no momento da bênção, eu quero terminar com essa palavra, é no momento da bênção do Senhor, que vai ver como as raposinhas, demônios familiares, fizeram tanto mal a você e a sua família. É no momento da bênção que você vai ver o tamanho do estrago que essas raposinhas, demônios familiares, fizeram à tua vinha, porque a tua vinha está em flor.